Meus irmãos, a paz do Senhor Jesus, seja bem-vindo a mais um vídeo aqui no nosso canal, mais um comentário da nossa escola bíblica dominical. Para você que não me conhece, eu me chamo Carlos Filho e estou aqui juntamente com vocês durante a semana falando sobre o comentário da escola bíblica dominical que são postados aqui às terças-feiras. Se você está acompanhando a gente desde a primeira aula ou se você chegou aqui agora, nós estamos estudando nesse terceiro trimestre de 2023 a lição bíblica da escola dominical com o tema Igreja de Cristo e o Império do Mal. Estamos tendo aí um trimestre muito abençoador com riquezas de assuntos que são tratados para a igreja, que condiz com toda a realidade que nós estamos vivendo no mundo, dessa sociedade caída da sociedade que respira o império do mal e como a igreja deve se posicionar quanto a isso. Você que chegou aqui, você é muito bem-vindo para aprender conosco e também ajudar-nos no nosso desenvolvimento. Se você ainda não é inscrito, inscreva-se no canal, deixe teu like, não esqueça de ativar as notificações, porque assim que o conteúdo for postado, o YouTube vai te notificar a respeito de um vídeo novo no canal. E ainda que essa notificação não venha para você, porque o YouTube mudou as métricas, agora ele entrega o conteúdo para quem curte, você vai no canal, busca o canal Carlos Filho e procura o vídeo que você vai achar lá. Para facilitar o seu acesso, nós criamos uma playlist onde a cada nova aula postada ela é anexada a essa playlist terceiro trimestre de 2023, tá bom? Para que você tenha um fácil acesso ao conteúdo da lição. Hoje nós estaremos estudando a lição de número 4 e o tema da lição de hoje é quando a criatura vale mais do que o Criador. Nós falaremos muito nessa lição sobre antropocentrismo, falaremos sobre o egocentrismo, culto à autoimagem. Você sabe o que é isso? Você já viveu isso? Você tem alguma experiência nisso? Você já viu uma situação dessa até mesmo dentro da igreja? Coloca aqui nos comentários que eu vou ler todos os comentários, tá bom? Então nós vamos falar hoje quando a criatura vale mais do que o Criador. O textuário da lição está escrito em Romanos capítulo 1, versículo de número 25. Pois mudaram a verdade de Deus em mentira e honraram e serviram mais a criatura do que o Criador, que é bendito eternamente. Amém. A verdade prática da lição consiste em a exaltação da criatura acima do Criador, é a usurpação da glória divina pela mentira e vaidade humana. Nós sabemos que a Deus, a Jesus Cristo, é as primícias, afinal foi Ele que nos criou, Ele que nos fez. E a Ele devemos glórias, né? Devemos honras e louvores, devemos bendizer o seu nome, porque Ele é bom e a sua misericórdia dura para sempre. Se nós estamos de pé, é por causa da misericórdia de Cristo. Logo, Ele merece glória. Vale lembrar, né, de um dos pilares da reforma, é somente a Deus glória, porque somente Ele é digno de receber a nossa glorificação. Para a nossa leitura bíblica em classe, o texto bíblico está em Romanos, capítulo de número 1, versículos de 18 a 25. Romanos capítulo 1. Porque do céu se manifesta a ira de Deus sobre toda a impiedade e injustiça dos homens que detêm a verdade em injustiça. Porquanto o que de Deus se pode conhecer neles se manifesta, porque Deus lhe o manifestou. Porque as suas coisas invisíveis, desde a criação do mundo, tanto o seu eterno poder como a sua divindade, se entendem e claramente se veem pelas coisas que estão criadas, para que eles fiquem inexcusáveis. Porquanto, tendo conhecido a Deus, não o glorificaram como Deus, nem lhe deram graças, antes, em seus discursos se desvaneceram, e o seu coração insensato se obscureceu. Dizendo-se sábios, tornaram-se loucos. E mudaram a glória do Deus incorruptível em semelhança da imagem de homem corruptível, e de aves, e de quadrúpedes, e de répteis. Pelo que também Deus os entregou às concupiscências do seu coração, à imundícia, para desonrarem o seu corpo entre si.
Pois mudaram a verdade de Deus em mentira e honraram e serviram mais a criatura do que o Criador, que é bendito eternamente. Amém. Nós sabemos que depois que o pecado entrou no mundo, o homem viveu uma vida inclinada ao pecado. E por este pecado ter entrado e ele ter posto inimizade entre ele mesmo e a sua consciência, ele mesmo e a natureza, o homem ele passou agora a ser soberbo e insensato. Ele acaba olhando mais para si e se autodivinizando, ao invés de render glórias àquele que o criou. Isso o mantém afastado da vontade e da verdade de Deus. Com o advento da revolução do pensamento, o ser criado passou a priorizar cada vez mais a criatura em detrimento do Criador. A auto-idolatria ou o coração perverso e a escolha dos prazeres da carne colocam a raça humana em inimizade para com Deus. E a lição de hoje, ela busca alertar acerca do que ocorre quando Deus deixa de ser a medida de todas as coisas. Então é sobre isso que nós vamos estudar hoje. Primeiro ponto da lição: o desprezo à verdade. Primeiro subponto: a impiedade e a injustiça. O termo impiedade é a tradução do grego que significa irreligiosidade. Ele refere-se à decisão do ser humano ver como se Deus não existisse. Você pode observar que a sociedade atual, no mundo inteiro, ela vive os seus dias como se não houvesse um Deus. Elas vivem como se um dia elas não fossem ficar diante de um tribunal, diante de Deus e prestar conta dos seus atos, das suas ações. Cada um vive a sua vida como se Deus não existisse, ou cada um vive a sua vida como se a vida fosse somente aqui, não houvesse ou que não há uma vida depois dessa, que quando se morre aqui, tudo acaba. Os homens vivem assim, e isso é um sinônimo, de impiedade. Esse é o termo da impiedade. É a decisão do ser humano viver como se Deus não existisse. Ele vive sem lembrar-se de Deus, ele vive sem pensar em Deus, e nós vivemos pensando em Deus, ou se não vivemos, devemos viver em Deus, pensando no juízo, porque assim nós buscamos a santificação. O homem, como ele está cego e ele está morto para os seus delitos e pecados, ele está jogado, abraçado, amaziado com os seus delitos e pecados, ele vive como se Deus não existisse e ele não tem nenhum desejo de arrepender-se dos seus pecados. Isso está ligado à impiedade. Já o vocabulário injustiça vem do grego e significa sem retidão. A palavra carrega a ideia de não ser reto diante de Deus nem com o próximo. Se o homem ele não é reto diante de Deus, que dirá o seu próximo, Então, ambas as palavras revelam a situação geral da humanidade não regenerada. Sua idolatria, o culto à criatura, a perversidade e a depravação moral expressam a decisão deliberada do homem em desprezar a verdade divina. Essa investida contra o temor a Deus e a relativização do pecado aprisiona e cauteriza a consciência humana. Tais ações provêm da recusa do em glorificar ao Criador. Você pode observar que o homem, depois que ele cai no pecado, ele recebe essa soberba. E essa soberba,
está atrelado a Satanás, que é o causador e é o príncipe deste século e é o homem do pecado. Ele tem a soberba dentro de si. Lembre-se que a rebelião que foi feita no céu por Satanás está intrínseco essa soberba de querer ser maior do que o Criador. E quando o pecado entra no homem, ele, por ser o homem do pecado, o pecado traz essas características do homem ser soberbo e não ter nenhuma admiração pelo seu Criador. Antes, eles se endeusam, eles se divinizam. Você pode observar que depois que Deus trouxe juízo à terra, depois do evento do dilúvio, a terra foi novamente repovoada. E aí você tem a história da criação da Torre de Babel, onde os homens planejaram construir esta torre, e o desejo deles construir essa torre era que o seu nome, eles fizessem o seu nome e não fosse espalhado pela face da terra. Então, há ali, naquela construção, um desejo de autopromoção e de reconhecimento, fazendo aquilo para que eles não fossem espalhados pela terra e sua história não fosse conhecida. Então, há um desejo desenfreado de reconhecimento. Isso vem da soberba que está no homem do pecado, através do pecado, passa para o homem. Então, o homem vive como se Deus não existisse e ele tem a sua mente cauterizada para o reconhecimento de Deus, e isso também o faz recusar glorificar a Deus, que é o seu Criador. E isso está atrelado bastante a uma investida contra a Deus e contra o temor a Deus e a relativização do pecado, que faz a mente humana ficar cauterizada para os seus delitos. E se a mente humana está cauterizada para os seus delitos, logicamente, ela não vai glorificar a Deus, antes blasfemará contra ele e falarão todo o mal contra a figura ou a pessoa do seu Criador. Segundo ponto, a insensatez humana. O apóstolo Paulo ele nos assegura que a revelação geral de Deus por meio da natureza faz com que o ser humano consiga ter conhecimento sobre o Criador. Então, quando nós olhamos para a natureza, nós conseguimos ver a revelação do Criador na perfeição. Quando você para estudar a respeito da ciência e você escuta alguns cientistas, e você consegue contemplar que é nítido que a Terra foi construída por uma mente brilhante, avançadíssima, e este é o próprio Senhor, Deus de Israel, que cria a Terra com uma forma muito inteligente de como as coisas funcionam e de como as coisas elas funcionam de forma sincronizada, organizada. Então, Deus se revela através da natureza e o homem consegue compreender e consegue ter esse conhecimento do Criador através da natureza criada. Por isso, ninguém pode ser indesculpável acerca da realidade divina e de seu eterno poder, ou seja, ninguém pode dizer que não conhece, pode dizer que nunca ouviu falar de Deus. Basta olhar a natureza, basta olhar a imensidão dos mares, basta olhar as estrelas do céu, as nuvens, basta olhar a atmosfera, basta olhar as criaturas que Deus criou e você vai conseguir ver Deus na criação. Então é indesculpável alguém dizer que não consegue conhecer ou não consegue visualizar Deus através da obra criada. Olhando para o semelhante, eu consigo ver Deus. Eu consigo enxergar Deus no nascimento de uma criança. Como pode uma mãe carregar uma criança dentro da sua barriga, numa bolsa de água, e aquela criança respira, ela é gerada por 9 meses, e depois ela nasce, ela cresce, e ela envelhece, ela morre. Então, isso é ver Deus nesse período de gestação. É você ver Deus
nos insetos, nas flores, nas plantas, na grande imensidão e quantidade de espécies de animais, de mamíferos, de aquáticos que existem, a grande quantidade de estrelas, dos cosmos, das galáxias, tudo isso nos revela a Deus. Então é indesculpável que o homem diga que não teve a revelação e não conhece a realidade divina e o eterno poder do Senhor. Mas, não obstante, mesmo que o homem esteja em contato com esta glória que é revelada através da criação, o homem iníquo, ele não sente nenhum desejo de glorificar a Deus, nem de render graças. Ao contrário, ele gera blasfêmias contra ao seu Criador. Ele profere blasfêmias. Eles falam coisas ridículas e horrorosas sobre a figura e a pessoa do seu Criador. Então, o homem iníquo, o homem no pecado, ele está mais preocupado em promover a si mesmo. É o que Paulo diz a Timóteo, eles serão amantes de si mesmo. Então, amarão primeiro a si. E Deus está em último plano. E será que, se é que Deus está nesta lista de planos a quem ele vai render honras e graças? Em lugar de reconhecer o Criador, o ser criado age como se não fosse criatura e comporta-se como se fosse divino. Nos anais da história, nós temos vários homens, vários personagens que são criaturas feitas por Deus, mas que se sentiram. Que não falar de Nabucodonosor, que fez uma estátua para que todos na corte babilônica adorassem o seu nome, ou que mesmo não falar da Torre de Babel, Nimrod e toda a sua companhia, o que não falar dos grandes reis da terra, os faraós, que se sentiam deuses humanos, o que não falar de tantos outros deuses. Quando você pega e estuda as mitologias, tanto grega, quanto egípcia, quanto romana, você consegue enxergar todas essas figuras que são na figura de um imperador, de um rei, que eles se sentiam deuses, né? Ou, trazendo um pouco mais da história mais próxima, os imperadores romanos que exigiam da igreja, no período apostólico, o culto ao imperador, que lá naquele ambiente o imperador fosse adorado, ou tais como outros, né? Ditadores que se sentem Deus, que acham que deve cobrar a adoração de seu povo, né? Dos seus eleitores, dos seus súditos. Esses são os homens que são criaturas e se comportam como sendo divino. Por causa de especulações pretensiosas de seu coração e de sua auto-idolatria, tanto seu raciocínio quanto seu intelecto em relação à verdade tornam-se inúteis. Suas ideologias rejeitam e pervertem e substituem a verdade de Deus pela mentira do homem. Dessa insensatez resulta a idolatria e a perversão moral. Então, a insensatez humana faz com que ele enxergue-se como um ser divino. Agora, olhando para a perspectiva de um ser divino, é muito difícil olhar para um homem que se sente um Deus, que ele é cansado de dias, que ele se fadiga, ele cai com qualquer doença e outra, ele morre. Ele morre e não se levanta mais. Deus provou que ele é Deus quando encarnou-se, habitou entre nós. Ele morreu e ressuscitou. Todos esses homens que um dia se divinizaram e se acharam deuses, morreram e estão na sepultura. Não vi um só ressuscitar. E se existe essa história, é mitológica. Mas a palavra nos conta de um Deus que morreu, ressuscitou e ele está presente no nosso meio. Mas isso são consequências ligadas direto ao homem iníquo, ao homem que está em pecado, que é consequência do homem do pecado, que é Satanás, que ao passar do tempo e com o passar das épocas, atola ainda mais os homens em seus pecados, fazendo eles blasfemarem e irem contra Deus, porque isso é uma característica dele mesmo, ser soberbo e ser iníquo. Terceiro ponto,
o culto à criatura. Ao rejeitar a Deus e suas leis, os filhos da ira são seus desejos pecaminosos, dentre eles impureza sexual e a degradação do próprio corpo. Então, observe que esses filhos da ira, por eles rejeitarem a Deus e as suas leis, Deus os entrega aos seus próprios deleites, porque em seus próprios deleites eles serão destruídos. Já que há uma rejeição a Deus, já que há uma repulsa a Deus e a sua lei, nós estamos falando da sua palavra, os ordenamentos da sua palavra, o homem rejeita a Deus e rejeita os ordenamentos da sua palavra, logo Deus o entrega para os seus deleites. Através dos seus deleites ele se destruirá, através da impureza sexual, que nós não precisamos falar sobre o que são essas impurezas. Você já tem um mal muito grande aí que já é um castigo de Deus sobre aqueles que são impuros sexualmente, que é o vírus da AIDS, que é o julgamento divino sobre os impuros. É uma doença que hoje tem tratamento, mas ela não tem cura. E é uma doença que mata igualmente a outras doenças, como doenças cardíacas e como câncer. Ela mata, sim. Então, Deus entrega os homens a essa impureza sexual e a degradação do próprio corpo. E nisso eles encontrarão a morte. E depois da morte, segue-se o juízo, eles darão conta daquilo que fizeram enquanto em vida. Aqui o texto bíblico ratifica a anunciada ira de Deus sobre a impiedade e a injustiça dos homens. A corrupção moral do ser humano deriva de sua rebelião contra Deus. Sua natureza caída troca a verdade pelo engano e prefere honrar e servir a criatura em lugar de seu Criador. Sim, na religião, os seres criados passam a ser cultuados, ou seja, a ciência em si, ela é colocada acima de Deus. Então, o homem, estudando a ciência, analisando a ciência, ele consegue e ele busca de diversas formas anular a Deus diante da ciência, dizendo que a ciência ou os cosmos, a forma que o mundo foi estabelecido e como existe o nosso sistema solar, né? A união de planetas, gravidade, galáxias, estrelas e tudo que foi criado na Terra, os homens, através desta corrupção moral e rebelião contra Deus, eles buscam anular a Deus ante a ciência e elas colocam as ciências acima. A matéria é colocada acima de Deus e na sociedade, o artista, o atleta, o político ou até mesmo o líder religioso pode ser adorados e colocados como uma referência de idolatria, que é uma afronta ao Criador, que é o Deus bendito eternamente. Então, a cultura ou o culto à criatura pode se ocorrer, e ela ocorre nas esferas da sociedade, mas aqui eu preciso trazer um gancho para nós que fazemos parte do corpo de Cristo, consequentemente a Igreja de Deus na Terra. Isso pode descambar a um líder religioso, isso é, o culto à criatura pode acontecer quando a gente põe um pregador que está ali para pregar a palavra de Deus, a gente põe ele acima e diviniza e glorifica, enaltece esse pregador. A gente faz um culto à criatura quando a gente diviniza e enaltece um cantor porque ele canta muito bem. A gente cai nesse culto à criatura quando a gente pega um pastor e coloca ele acima de Deus. Ele é o homem, ele é o líder, ou ele é o profeta, ele é o homem das curas, e na verdade não. Nós precisamos entender que o pregador, se ele prega muito bem, se ele tem a unção do Espírito, isso não é dele, isso vem de Deus. Se o cantor ele canta muito bem, ele é usado, isso não vem dele, isso vem de Deus. Se o pastor ele ensina bem, ele ama as ovelhas, ele sabe administrar, isso não vem dele, isso vem de Deus. Então precisamos enxergar Deus que usa os homens e não trazer a ideia de que os homens são autossuficientes. É Deus que usa cada homem. Jesus disse, quando deu a comissão aos 70, ele disse, eu vos dou poder. Não é o homem que tem o poder de si, ele dá o poder. Ele opera
opera em nós, ele faz através de nós, e não nós por nossa autossuficiência. Todo homem de Deus que achar que ele é autossuficiente, ele vai se quebrar, e o futuro do seu ministério é a lama, porque Deus não divide a sua glória com ninguém. E Deus abate os soberbos, aqueles que ensoberbecem, aqueles que se divinizam, procurando reconhecimento, procurando status, procurando fama, procurando riquezas. Através daquilo que Deus deu a ele, ele será abatido, porque Deus não divide sua glória, e Deus abate os soberbos. Mas aqueles que se humilham, Deus, ao seu tempo, exaltará. Então, este é um problema que está intrínseco na sociedade, mas que isso também tem estado dentro da igreja. Há uma grande autopromoção entre aqueles artistas do meio gospel, entre os pregadores, entre os profetas, entre várias pessoas, entre líderes religiosos que são o mercado da fé. É a prateleira dos homens e das mulheres que são divinizados por uma igreja. E a promoção e a autopromoção dessas pessoas que elas estão alavancando, estão nessa posição de fama, e isso é consequência de que a igreja mesmo tem adorado a esses ídolos, e nós não devemos louvar nenhum pregador, nós podemos admirar e ser um intercessor da vida e ministério de alguém, mas nós nunca devemos agradar ao ponto de sacrificar a Deus para agradar certa pessoa. Isso constitui culto à criatura, e isso é uma afronta e rebelião contra o próprio Deus. Então, com o resumo do tópico 1, nós temos a perversão moral do homem em desprezar a verdade divina, que o deixa à mercê dos desejos. Deus o entrega à corrupção moral. Segundo ponto da lição, a revolução do pensamento humano, o renascentismo. A Renascença é um movimento intelectual que surgiu na Europa ocidental entre os séculos XV e século XVI. Os renascentistas recusavam-se a acreditar em tudo aquilo que não pudesse ser comprovada de forma racional. Durante esse período, a ideia de uma visão teocêntrica, que é Deus como medida de todas as coisas, foi substituída pelo antropocentrismo, que é o homem como medida de todas as coisas. No lugar de se ver o mundo através das lentes do Criador, que é Deus, os homens começaram a enxergar o mundo através das suas próprias lentes. Então surgiram aí nesse período a secularização da cultura. Quanto à vida social, ela passou a ceder espaço ao racionalismo. Nesse sentido, a revolução científica e literária que se deu a partir do Renascimento contribuiu para o surgimento do humanismo. Então tem ali o renascentismo, que é tudo tendo que ser provado através da razão, né? Então a fé e a razão ela entra em conflito, porque o racionalismo diz que temos que abolir a fé, porque se a fé ela não é racional, então ela não serve. O que serve é algo que seja racional e que a racionalidade consiga provar. Então isso traz a visão, isso deturpa a visão teocêntrica, que é olhar o mundo e as mudanças através da ótica do Criador. E aí agora a sociedade começa a olhar o mundo através das suas próprias lentes, ou seja, anulando o próprio Deus da convivência da sociedade. E aí você tem os efeitos, que é a secularização da cultura. O mundo ele entra em decadência cada vez mais. Ele vai se afundando cada vez mais. E essas coisas provam que quando nós anulamos e mandamos Deus embora, nós vamos entrar em um abismo muito profundo. Porque Deus é o que mantém, é o equilíbrio de todas as coisas. O equilíbrio desse mundo é ter Deus. Se eles expulsam Deus, então a secularização e a depravação, a impureza, os desejos carnais e os desejos pecaminosos
eles começam a se multiplicar e aí a sociedade começa a ir buraco abaixo, abismo abaixo, porque Deus é aquele que equilibra. Então, quando isso acontece, nós temos uma contribuição de uma revolução científica e literária que abre espaço para o humanismo. E aí nós entramos no segundo ponto do segundo tópico. A Itália, ela foi o principal centro do humanismo no fim do século XV. Para o movimento humanista, a ética e a moral depende do homem. Nós já estudamos na lição sobre o homem e a deturpação da doutrina do pecado, nós estudamos sobre a depravação total e conseguimos ver que a ética e a moral, ela não depende do homem, visto que o homem é pecaminoso. A ética e a moral, ela só vai bem quando o homem é regenerado pela graça de Deus. Mas na teoria, na ideia humanista, a relação entre ética e a moral dependem do homem. Assim, a criatura passou a ser base de todos os valores e não o Criador. Quando nós olhamos para a Bíblia é o conselho de Deus para os homens. É Deus nos dando uma regra e nos dando um caminho e nos dando uma base. Se nós dissermos que a criatura ela é base e não criador, então nós podemos entender que tudo que nós estamos vivendo na sociedade é compatível à criatura se a base da humanidade for o próprio homem. Se o centro da humanidade for o próprio homem, então tudo que se tem nessa sociedade é o curso e é compatível com a criatura. Uma sociedade pecaminosa, depravada, caída e completamente afastada da graça de Deus. Os humanistas aprofundaram seus estudos na história antiga a fim de descobrir os livros sagrados. De positivo do humanismo, destaca-se a valorização dos direitos do indivíduo. Porém, esta não é uma bandeira própria do humanismo. A Bíblia possui um arcabouço de concepções de liberdade e de igualdade. Abra sua Bíblia lá em Deuteronômio 6, 1 a 9, e você vai ter essa concepção bíblica sobre liberdade e igualdade, que antecede muitos direitos que apareceram nos tempos modernos. Destaca-se ainda que a Escritura ensina a igualdade entre raças, classe social e de gênero. E aí alguém estava me perguntando, falando, Carlos, por que a igreja não discute raças, classe social? Porque a Bíblia nos ensina isso. A Bíblia nos fala, por exemplo, na igreja ou dentro do Evangelho, na Igreja de Cristo não pode haver, por exemplo, racismo, porque o Evangelho é aberto para todos, a porta da graça foi aberta para todos. E Deus não olha a humanidade com disparidade entre raças e classe. Quando Deus olha para a humanidade, Deus olha com um olhar e coloca a humanidade toda em um nivelamento só. É o que a Bíblia diz. Todos pecaram e destituídos foram da glória de Deus. Então, o olhar de Deus para a humanidade é um olhar aplanado, é um olhar aprumado, é um olhar igualitário. Deus colocou todos os homens debaixo de uma mesma medida e diz, todos vocês são pecadores e todos vocês são destituídos da graça e da glória de Deus. Então, ele enviou Jesus para requalificar os homens a serem participantes da glória de Deus, mas com um olhar aprumado para todos os homens, sendo que não existe nem maior e nem menor. É tanto que Jesus ensina, dizendo que aquele que quiser ser maior no reino de Deus, precisa ser menor nessa terra. Aquele que quiser ser grande no reino de Deus, precisa servir. Então, Jesus está trazendo um olhar panorâmico sobre toda a humanidade, fazendo os homens entenderem que eles são iguais, que não existe gente que tem maior classe, não existe uma raça superior a outra, não existe distinção em gênero, até porque gênero, segundo a Bíblia, só existem dois. Então, não há diferença entre superioridade entre um e outro. A Bíblia nos ensina isso e nós passamos esse ensinamento para que não haja aí uma deturpação desse ensinamento, a fim de que a igreja ela venha se desvincular do que se diz a Escritura. Todos são iguais perante a ética e a visão do próprio Deus. Terceiro,
Iluminismo e pós-modernismo. O iluminismo surgiu na Europa entre os séculos XVII e o século XVIII. Seus adeptos rejeitavam a tradição e buscavam respostas na razão. Entendiam que o homem era o senhor de seu próprio destino e que a igreja era uma instituição dispensável. Já a pós-modernidade, ou modernidade líquida, surge a partir da metade dos séculos XX. Os sociólogos observam que a sociedade deixou de ser sólida e passou a ser líquida. Isso quer dizer que os valores antes eram absolutos e hoje os valores eles são relativos. Então, observe esse fundamento a respeito das respostas que o iluminismo buscava. Diziam que o homem era senhor do seu próprio destino e que a igreja era uma instituição dispensável. Agora podemos ver, através dessa visão, que o homem é o senhor do seu próprio destino. Isso aqui é sim, entre aspas, um conceito que, se não trabalhado de forma clara, ao pé da letra, você entende que sim, eu sou o senhor do meu próprio destino. O problema não é estar em ser senhor do seu próprio destino e dizer, eu faço minhas escolhas. O problema é aceitar as escolhas que fez e lidar com as consequências da escolha que fez. Deus fez o homem e dotou ele de livre arbítrio. Ele pode escolher, mas o homem não pode achar que ele vai ser iníquo, pecador, e no final das contas, ele irá para o céu, irá ficar em um lugar, em um paraíso, ele será bem recebido pelos anjos. Ou como aquela velha história que ronda a mente de muita gente, que a pessoa aqui na terra foi um demônio, um diabo solto, e lá no céu ele vai ser coroado, vai ser recebido por anjos, ele vai ficar em um lugar bom e ele vai ser uma estrelinha, ou que na terra ele foi um grande artista, cantou muito, vendeu muitos discos, CD, foi uma estrela internacional, e lá no céu ele vai cantar na banda de Deus. Não, não é isso que a Bíblia diz. O homem, ele escolhe o seu destino e ele precisa entender que lá no fim da sua vida, ele lidará com as consequências. O equilíbrio ainda do mundo está sendo feito porque a igreja está na terra. Se a igreja não estivesse mais na terra, esse mundo seria um lugar terrível para se viver. E a Bíblia fala que quando a igreja for tirada dessa terra, o ambiente que esse mundo enfrentará será o pior de todos já vividos na história. Quando a igreja for tirada da terra, quando a igreja for levada pelo Senhor da terra, este mundo se tornará um mundo sombrio. Esse mundo só não está pior porque a igreja de Cristo ainda está na terra. Por causa dela, Deus ainda não derramou a sua ira, do livro selado, e das taças da ira de Deus que são jogadas na terra. Você pode observar que a ira de Deus se levantará sobre essa terra com grande furor e ela virá para destruir os homens da terra. Há juízos de Deus para esta terra, para este povo. Então, o mundo hoje que despreza a igreja, que rejeita a igreja com essas ideias de que a igreja é dispensável, de que a igreja não é essencial, um dia eles terão vontade de ter a igreja juntamente com eles e eles não terão esse privilégio porque a igreja não estará aqui. Por isso que a igreja ela precisa preservar a sua autoridade profética. A igreja tem uma autoridade profética que foi dada por Deus, ela detém a palavra do Senhor e a palavra do Senhor está nas nossas mãos e ela é uma espada viva de Deus. Então, os homens desprezam a igreja, eles rejeitam a igreja e colocam o homem como senhor do seu próprio destino. Isso faz com que os valores absolutos eles se tornem relativos. Então, não existe, segundo a concepção do mundo, não existe uma verdade absoluta. Não existe um caminho que leva a Deus absoluto. É o slogan de hoje. Não se preocupe, todos os caminhos levam a Deus. Todo caminho leva a Deus. O que você quiser, da forma que você encontra a sua fé, isso te levará a Deus. E, na verdade, a Bíblia não fala sobre isso. A Bíblia diz, Jesus disse essas palavras, eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida. Jesus não está dizendo, eu sou um dos caminhos. Ele está dizendo, eu sou o caminho. Ninguém vai ao
Pai, sem for a mim primeiro. O caminho que leva a Deus é o caminho do arrependimento. O caminho que leva a Deus é o caminho da cruz, é o caminho do sacrifício, é o caminho do Calvário, é esse que é o caminho da cruz. É o caminho que leva a Deus. Então, para o mundo, a verdade e os valores são relativos, mas para a igreja, a verdade e os valores são absolutos. Nós não podemos abrir mão das verdades e dos nossos valores. Para a igreja, os valores bíblicos são absolutos. É a nossa regra infalível de fé e prática. Precisamos guardar. Então, nesse aspecto, o egoísmo, ele é alavancado, né? O aspecto da coletividade, aquela coletividade que se havia, ela é jogada de escanteio e agora o egocentrismo vem para o meio. E você pode observar que com o passar dos anos a sociedade está cada vez mais egocêntrica, cada um pensa em si mesmo, cada um pensa nas suas próprias obras, em matar as suas próprias vontades, em seus próprios deleites, são amantes de si mesmo. Então a sociedade passou a ser muito mais egocêntrica. Então, os políticos não ligam para aqueles que votaram nele, ele se corrompe, ele rouba, tira verba de saúde, educação, do lazer, da segurança, tiram verba de tudo porque eles são egoístas. E os homens também são egoístas quando eles tentam tirar proveito financeiro, ainda que isso venha prejudicar alguém, eles fazem. Isso é as consequências do egoísmo entrando dentro da sociedade. E aí os relacionamentos, eles se tornaram superficiais, porque cada um quer agradar a si mesmo e não quer agradar ao outro. Essa ideia de amor próprio, isso aí tem se despertado como uma máquina terrível. A Bíblia diz, ame ao próximo como a você mesmo. E não diz, ame a si mesmo, ele diz, ame ao próximo. Então a Bíblia nos ensina a amar o nosso semelhante. Essa ideia de amor próprio, eu me amo. E não estou dizendo que você vai se odiar, que você vai fazer algo para se matar, mas essa ideia de se amar, isso traz uma ideia de egocentrismo. Observe que Cristo amou tanto o mundo que a sua vida ele deu por amor a nós. Isso significa que ele não teve amor à sua própria vida, mas amou a nós. Então essa ideia de amor próprio nesse tempo tem sido a raiz de todo mal, e eu tenho visto muitos cristãos com essas frases dizendo amor próprio, amor próprio, amor próprio. Isso não deve nos levar ao egocentrismo, nós devemos continuar seguindo os ensinamentos bíblicos de amor e compaixão pelo nosso próximo. Nesse contexto, dois grandes imperativos que marcam esse movimento foram o hedonismo e o narcisismo. Na busca do bem-estar humano, torna-se válido tais como o uso das pessoas, o abuso do corpo, a depravação e o consumismo desenfreado. Então, o desdobramento histórico e cultural do renascentismo culmina na relativização dos valores divinos, né? O desdobramento histórico e cultural do renascentismo culmina na relativização dos valores divinos. Então, tenhamos muito cuidado, irmão, muito cuidado, porque a sociedade está bombardeando sobre nós. Se nós não vigiarmos, nós seremos também adeptos dessa questão, dessa forma, dessa imagem deturpada que nós não devemos ter. Terceiro ponto da lição, tipos de autoidolatria. Primeiro, idolatria da autoimagem. A idolatria é tudo que se coloca no lugar da adoração a Deus. Nesse caso, podemos dizer que o culto à autoimagem é uma forma de idolatria. Enquanto Cristo reflete a imagem de Deus, o narcisismo humano reflete a natureza do pecado. O apóstolo Paulo trata o homem caído como uma pessoa egoísta, amante de si mesmo, avarenta, amante do dinheiro, odiosa, sem amor para com o próximo, rebelde, sem amor para com Deus, e hedonista, amante dos deleites. Desse modo, uma pessoa não regenerada tem a necessidade de autopromover-se, desenvolvendo uma opinião elevada de si mesmo.
Observe que Jesus nos deu um ensinamento muito bom sobre isso, e ele diz: aquele que quiser ganhar a sua vida, perdê-la-á, mas aquele que perder a sua vida por amor de mim, achá-la-á. Então, este culto à autoimagem está bem caracterizado de uma forma de idolatria. A autoimagem sendo adorada, quando eu passo horas me olhando no espelho, mas passo poucas horas meditando na palavra, eu estou fazendo um culto à minha imagem. Quando eu passo tempo olhando para ver se eu tenho algum problema no meu rosto, corrigindo as falhas que eu tenho no meu rosto, e passo pouco tempo buscando a Deus, eu estou cultuando a minha imagem. Quando eu me preparo, me ornamento para o culto, com a intenção de que no culto a minha roupa, o meu traje ou a forma com que eu estou chame a atenção do público e roube a cena, eu estou fazendo um culto à minha imagem. Eu estou tirando a imagem de Deus e colocando a imagem humana. A autoimagem, isso é um problema muito grande, é um problema muito sério quando você cultua a sua própria imagem. Então, essa é a característica de uma pessoa não regenerada e tem a essência de auto se promover. Contrária à autoidolatria, a Bíblia ensina que a primazia é de Cristo e não do homem. Então, esse desejo da autoimagem, de querer mostrar-se, se mostrar, buscar reconhecimento. Vou trazer novamente o exemplo de Babel. Os homens construíram aquela torre com o desejo de vamos fazer o nosso nome na terra. Isso é culto à autoimagem. Você vê Nabucodonosor criando a estátua e ordenando que todo mundo adorasse um culto à sua autoimagem. Então, quando nós valorizamos mais a nossa imagem do que valorizar realmente o que é um culto a Deus, a imagem de Cristo, trazer a imagem de Deus nas nossas vidas, nós estamos cultuando a nós mesmos, estamos indo de contra Deus, estamos cometendo um pecado de idolatria, que é o culto à autoimagem. E a Bíblia nos ensina que a primazia é de Cristo e não do homem. É que Cristo tem que estar no centro e não nós. Então tenhamos cuidado na forma que nós cultuamos a Deus, porque às vezes nós cultuamos e Deus não recebe por causa dessas mínimas coisas que parecem perceptíveis, mas que Deus observa, Deus olha como nós nos portamos, a nossa intenção diante do culto. Em segundo lugar, a idolatria no coração. O coração se refere às emoções, à vontade, o centro de toda a personalidade. Ele também é descrito como enganoso e perverso, pois do seu interior saem os maus pensamentos e as imoralidades, as avarezas e a soberba e a insensatez. Em vista disso, Deus condena a adoração de ídolos no coração. Infelizmente, algumas pessoas chegam a aparentar que adoram a Deus, mas na verdade servem a ídolos de seu coração. Assim que não teme a Deus, traz idolatria no seu íntimo quando prioriza a reputação pessoal, busca o prazer como bem maior, nutre tendências supersticiosas e possui excessivo apego aos bens materiais. Então, as pessoas adoram os ídolos do coração quando elas buscam reconhecimento, quando elas primam pela sua reputação, quando elas têm um cuidado exacerbado com sua reputação. Por exemplo, os fariseus eram homens que tinham idolatria no seu coração, porque eles faziam o máximo para ter uma boa reputação, mas eles não tinham temor para com Deus no seu íntimo. Eles iam para as beiras das ruas, nas esquinas, e gritavam alto, mas eles mesmos não cumpriam a lei de Deus. Então eles tinham ídolos no seu coração, eles não tinham temor, e eles faziam isso para se dar bem, para ter uma credibilidade no meio do povo. Nós temos ídolos no nosso coração quando nós buscamos o nosso bel prazer como bem maior, nutrir tendências supersticiosas, crente que acredita em signo. O horóscopo disse isso tal sobre o meu signo, eu sou ascendente, descendente, eu não sei nem que diabo é isso que eles estão falando. Isso são práticas pecaminosas, diabólicas de idolatria, ídolos do coração.
E tem muita gente filtrada e a vida dele não é comandada por Deus. A vida dele é comandada pelo aquilo que o horóscopo diz, é proibida pelo aquilo que o xamã diz, é conduzida pelo aquilo que uma crença mitológica diz a ele, mas ele não tem a vida dele seguida pela palavra. Então, essas coisas são ídolos do coração, apego aos bens materiais, é gente que está numa luta incansável para obter coisas e sabe que no final da vida vai morrer, não vai levar nada. Então passa a vida, gasta tempo trabalhando para ter 2, 3, 4, 5 casas, ter carro de luxo, ter aquela vida luxuosa, luxúria, e no final das contas vai morrer e não vai carregar nada daquilo no caixão. Tem gente que larga até de servir a Deus, de cultuar a Deus, de estar na presença do Senhor para viver a vida de riqueza. Não é isso que Satanás ofereceu a Jesus no deserto? Ele diz, todas essas coisas te darei, e mostrou a Jesus os reinos do mundo e diz, todas essas coisas eu te darei se prostrado me adorares. Então, quando nós fazemos isso, quando nós buscamos a nossa reputação, quando nós procuramos o nosso bel prazer, quando nós buscamos tendências superstiosas e quando temos apego excessivo aos bens materiais, nós estamos nos ajoelhando diante de Satanás dizendo, nós adoramos a você. Nós estamos indo de contra Deus e estamos adorando os ídolos no nosso próprio coração. Isso é característica de Satanás, o homem do pecado. Ele tinha soberba e ele tem o desejo de ser adorado. E nós adoramos a ele quando nós nos inclinamos para essas coisas. Ao contrário dessa postura, a fim de não agradar, ao contrário dessa postura, a fim de não pecar, somos advertidos pela palavra de Deus no nosso coração a guardá-la. Nós somos orientados a guardar a palavra de Deus no nosso coração. O salmista diz, guardei a tua palavra no meu coração para não pecar contra ti. Então, irmão, guarde a palavra. Deixe a sua mente ser ocupada pela palavra. Não deixe que os apegos, a supersticiosidade, aos bens materiais tomem o seu lugar e tomem o lugar de Cristo dentro do seu coração. O seu coração deve ser o trono de habitação de Deus. Dentro do seu coração, Jesus precisa estar lá. Ele precisa habitar. O seu coração é o lugar onde Cristo precisa estar reinando, porque ali saem as coisas ruins da nossa alma. E a Bíblia diz, Provérbios, o proverbista Salomão escreve dizendo, se de tudo que você tem que guardar, guarda o coração, porque dele provém as saídas da alma. Então, se nós guardarmos a palavra do nosso coração e guardarmos o nosso coração, ou em outras palavras, quando nós guardamos a palavra no nosso coração, o nosso coração é guardado pela palavra. Quando nós guardamos a palavra de Deus no nosso coração, o nosso coração é guardado pela palavra. Ele não vai se inclinar, ele não vai abrir mão da verdadeira adoração a Deus para adorar as coisas. Em terceiro e último lugar, a idolatria sexual. A falha no controle dos impulsos sexuais está associada à sensualidade, à imoralidade e à libertinagem. A concupiscência da carne caracteriza quem é dominado pelo pecado sexual. Não se trata apenas da prática do ato imoral, mas na busca intencional e compulsiva pelo prazer sexual ilícito, ou seja, o crescimento das empresas, das indústrias pornográficas e as pessoas que estão escravizadas através dessa indústria, que buscam meios de sexo ilícito, de prática sexual ilícita. Existe tanto a prostituição física e existe a prostituição virtual, com plataformas e sites que pagam pessoas para que dessas plataformas eles vendam o seu corpo. E isso é idolatria sexual. Gente que não consegue controlar os impulsos da sua carne, se rendem à masturbação. Isso são idolatrias ao corpo. É colocar a necessidade carnal acima de Deus. E aí Jesus faz um alerta aos discípulos dizendo, olha, vigiai, porque o espírito está pronto, mas a carne é fraca. E nós precisamos domar a carne com o poder e a força do espírito. É o altar da idolatria sexual, edificado no coração,
Então, a adoração a Deus é trocada pelo culto ao corpo, a fim de satisfazer o ídolo da perversão e da lascívia por meio de pecados. A orientação bíblica para escapar desse mal é a seguinte: vivam em espírito e vocês jamais satisfarão os desejos da carne. Gálatas 5:16. A autoidolatria pode se manifestar de muitas formas, inclusive travestida de religiosidade. A corrupção da raça humana é oriunda do pecado e, através disso, a impiedade e a ausência de retidão resultaram em teoria de autossuficiência em que a criatura se ergue acima de seu Criador. Então, irmãos, nós estamos vendo tudo isso, nós estamos analisando tudo isso, todo o conteúdo que foi dado na escola. Você precisa ler a Bíblia, estudar o conteúdo, seu material, orar, vigiar e pedir a Deus para que mude o seu interior. Assim como Ele deve mudar o meu interior e eu devo buscar essa melhora na minha vida, você também deve buscar. Lembremos que a nossa vida nessa terra é passageira. Nós temos um ancião nos esperando. E enquanto o mundo está nesse império empapuçado de pecados e iniquidades, nós estamos aqui e buscando a edificação na palavra, esperando aquele que virá do céu. Deus te abençoe. Eu espero você na nossa próxima aula aqui no nosso canal. Não se esqueça, se inscreva se não é inscrito, ative as notificações, deixe teu like, teu comentário e compartilhe com todo mundo. E nos vemos na nossa próxima aula.